A neblina chegou primeiro, não como um fenômeno natural, mas como um sinal, uma advertência silenciosa que o mundo inteiro parecia ignorar. Na pequena cidade de Sombra do Norte, onde as casas eram antigas, os caminhos estreitos e os olhos dos moradores se mantinham sempre baixos, o ar começou a mudar. Era um véu cinzento que se espalhava em ondas lentas, como se a própria atmosfera estivesse respirando. Os pássaros pararam de cantar. Os cães, que antes latiam para qualquer som, agora se encolhiam nos cantos das casas, tremendo como se ouvissem algo que ninguém mais podia ouvir. Os homens do povoado não falavam disso, preferiam fingir que nada havia mudado. Mas o silêncio que se instalou não era o silêncio do descanso, era o silêncio do medo. O nome de quem chegou primeiro foi Júlio, um homem de 52 anos que trabalhava como guardião da biblioteca municipal. Odiava a cidade, mas não tinha forças para partir. Tinha passado a vida inteira ali e a raiz de sua alma parecia estar enraizada no solo, mesmo que o solo estivesse envenenado. Ele era um homem de hábitos, acordava às 5h30, bebia o café com açúcar demais, lia os jornais do dia anterior antes de tomar banho e caminhava até o trabalho com passos precisos, como se cada passo fosse uma tentativa de manter o mundo sob controle. Mas aquela manhã foi diferente. Ao abrir a porta da biblioteca, sentiu o cheiro de terra molhada, mas não havia chovido. Era um cheiro úmido, pesado, como o que se sente quando se entra em uma caverna esquecida. E ali, no chão de madeira, havia uma mancha escura, redonda, como se alguém tivesse deixado uma gota de tinta preta cair. Mas não era tinta, era algo mais denso, mais vivo. Quando Júlio se agachou para tocar, sentiu um frio que não vinha do ar, mas do próprio toque. Um frio que se espalhava para dentro, como se sua pele estivesse sendo engolido por um vácuo. Ele não contou a ninguém. O que poderia dizer que havia uma mancha que não era de tinta e que parecia respirar, que ao encostar os dedos nela sentiu um pulso, que por um instante sua mente foi inundada por imagens que não eram suas, um céu cheio de estrelas que se moviam em padrões que não obedeciam às leis da física e um silêncio tão profundo que parecia abarcar todos os sons do universo. Ele fechou os olhos e ouviu, não com os ouvidos, mas com o crânio, uma voz que não era uma voz, mas uma vibração que falava diretamente no centro do seu ser. Estamos te vendo. No dia seguinte, o tempo parou, não literalmente, mas de maneira quase perceptível. O sol apareceu, mas sua luz era estranha, não dourada, não branca, não amarelada. Era cinzenta, como se filtrada por um filtro de vidro antigo. As sombras das árvores se esticaram além do que deveriam, como se o mundo tivesse se alongado para frente, como se o espaço fosse maleável. Júlio, que antes se importava com coisas como horários e rotinas, começou a notar coisas que não deveriam existir. As páginas dos livros da biblioteca se alteravam sozinhas, frases mudavam. Palavras que antes não faziam sentido agora se tornavam claras, mas eram palavras que ele não havia escrito. Um trecho do Morte e o Quebra-Cabeça de um autor esquecido agora dizia: o tempo é uma ilusão que eles usam para se esconder, mas você sabe que eles estão aqui, você sente. Ele começou a sonhar. Sonhos em que andava por corredores infinitos, todos feitos de metal escuro e luzes verdes piscando em padrões que ele não conseguia decifrar. Em cada sonho havia uma porta, não uma porta com alavanca nem maçaneta. A porta era uma abertura no ar, uma fissura que não tinha bordas, apenas um vazio que parecia ter forma. Dentro dela ele via seres, não seres humanos. Não seres como os que o homem conhecia, eles não tinham rostos, tinham olhos grandes, negros, sem pupilas, que pareciam ver tudo ao mesmo tempo. Eles não se moviam, estavam em silêncio, mas Júlio sentia que eles sabiam quem ele era, que ele não era apenas um homem, ele era um código, uma frequência, um sinal que havia sido detectado. A cidade começou a mudar. Pessoas que antes eram normais começaram a agir de forma estranha. Um homem de 70 anos, que tinha vivido sem sair do bairro por 40 anos, foi visto caminhando na estrada de terra com uma lanterna apontada para o céu. Não falou com ninguém, só repetia em voz baixa: eles estão vindo, eles estão vindo. Uma mulher, mãe de 3 filhos, começou a falar sozinha na cozinha, dizendo coisas como: a luz não é luz, a luz é um eco,
Eles usam luz para enganar. Seus filhos não a ouviam, mas Júlio ouvia, ele ouvia tudo. Na terceira semana, o rádio parou de funcionar. Não só os rádios da cidade, todos os transmissores do país. O sinal desapareceu. Não foi erro técnico. Era como se o ar tivesse sido cortado. E na noite de sexta-feira, um relâmpago caiu, mas não no céu. Caiu no chão, bem no centro da praça principal, e explodiu em uma luz branca e fria, como se o próprio sol tivesse sido trazido para baixo. Quando a luz se dissipou, havia uma marca no chão. Uma estrela de 5 pontas, feita de um material que não era metal nem pedra. Era como se fosse feita de sombras solidificadas. E a marca começou a pulsar. Júlio foi até a praça. Não sabia por quê. Talvez por instinto. Talvez porque a voz no seu crânio agora falava com mais clareza. Vá, eles querem que você vá. Ao chegar, sentiu que o ar estava mais denso. Cada passo era como caminhar no gelo. E então viu que não deveria existir. No centro da estrela havia uma forma, não um corpo, uma presença, uma coisa que ocupava espaço sem ter forma. Era como se o universo tivesse se dobrado ali, como se o vazio tivesse se tornado um objeto. E ao olhar, ele sentiu uma dor no cérebro, uma dor que não era física, mas espiritual, como se algo dentro dele estivesse sendo desmontado. Ele tentou gritar, mas não saiu som, só uma vibração, uma onda que o fez cair de joelhos. Naquele momento, a voz voltou, mas agora era diferente. Não era uma voz, era uma multidão, um coro. Centenas de vozes falando ao mesmo tempo em línguas que ele não conhecia, em tons que não existiam no mundo humano. E mesmo assim ele entendeu. Elas diziam, você é um dos nossos, você foi escolhido, você já esteve conosco antes, você sempre esteve. Júlio tentou fugir, mas suas pernas não obedeciam, sua mente estava sendo reprogramada. Ele sentia que seus pensamentos não eram mais seus, sua memória estava sendo alterada. Ele se lembrou de uma vida que não havia vivido, uma cidade que não existia, uma nave que não era de metal, um planeta com 2 luas e um sol que se movia para trás. Ele se lembrou de estar em outro lugar, de ter estado aqui antes, de ter sido um deles, de ter escolhido o corpo dele para viver entre os humanos, para observar, para esperar. A estrela no chão brilhou mais forte. O ar começou a tremer, e então, lentamente, a forma no centro se expandiu. Não se transformou, apenas se expandiu, como se o espaço em si estivesse se abrindo, um portal. Não para outro lugar, para outro tipo de realidade. Um lugar onde o tempo não passava, onde o pensamento não era linear, onde a existência era feita de padrões de luz e silêncio. Júlio tentou fechar os olhos, mas não pôde. Os olhos dele estavam agora abertos de um jeito que não deveriam. As pupilas tinham se dilatado até quase ocupar toda a íris. E ele viu tudo. Viu estrelas que não existiam. Viu mundos que se moviam em círculos invertidos. Viu o universo como uma mente, pulsando em ritmo comum, em sincronia com algo que não era Deus, nem natureza, nem lei física. Era algo maior, mais antigo, mais frio. E então ele entendeu, eles não tinham vindo da galáxia, eles tinham sido sempre aqui, não nos planetas, não nas estrelas, eles estavam nos espaços entre, nos vãos onde a matéria não se forma, nos silêncios que o homem chama de nada. Eles não precisavam de naves, não precisavam de luz, eles eram o que se esconde no que não é luz, eles eram o que se move nas frentes dos sonhos que não terminam. O mundo ao redor começou a desaparecer. As casas, as árvores, as pessoas e tudo se desfez como se fosse papel envelhecido. Mas Júlio não sentiu medo, não sentiu dor, ele sentiu paz. A paz que só vem quando o ser humano percebe que não é o centro do universo, que ele é apenas um acidente, um eco, um sinal distorcido de algo muito maior. E então, em silêncio, ele se dissolveu. Não em pedaços, não em fumaça, em frequência, em ondas que se espalharam pelo ar, pelo solo, pelo céu, como se sua alma tivesse sido absorvida por uma rede invisível. E onde ele havia estado, restou apenas um vazio. Mas o vazio não era vazio, era um nome, um código, uma lembrança. Na manhã seguinte, o sol voltou, mas ainda era cinzento. A neblina ainda estava lá, e o povo de Sombra do Norte acordou como se nada tivesse acontecido. A biblioteca estava limpa, os livros estavam no lugar, a mancha no chão havia sumido, o rádio funcionava, o telefone tocou. Uma mulher chamou para saber se Júlio estava bem. Ninguém respondeu.
E naquela noite, quando a lua apareceu, uma lua pálida, sem crateras, sem luz, uma criança na janela do segundo andar viu algo no céu. Não um objeto, não uma luz, apenas uma sombra que se movia de forma errada, que não obedecia à gravidade, que se estendia por 1 quilômetro, como se tivesse sido puxada do vazio. E por um segundo a sombra piscou. No dia seguinte, a cidade voltou ao normal. O tempo voltou a passar. As pessoas voltaram a falar. A neblina se foi. Mas na biblioteca, uma nova página foi aberta em um livro antigo. O título era em uma língua que ninguém conhecia. E a primeira frase dizia: o que foi visto não pode ser esquecido. O que foi ouvido não pode ser apagado. O que foi tocado não pode ser devolvido. E no fundo da página, escrito em tinta que não desbotava e que não era feita de nada que existisse no mundo, havia apenas uma frase: estamos voltando. E em algum lugar do espaço, onde o tempo não existe, uma estrela que nunca deveria ter brilhado começou a pulsar. Uma vez, 2 vezes. Então, lentamente, começou a se expandir, como se estivesse respirando. E no silêncio infinito do cosmos, algo que não era som, nem luz, nem forma, começou a cantar. Uma canção que não tinha palavras. Uma canção que só pode ser ouvida quando o ser humano deixa de ser humano. Quando ele sente pela primeira vez que está sozinho, não no mundo, no universo. E que talvez nunca tenha estado sozinho. E no fundo da mente de cada um que viveu naquele lugar há um eco, uma lembrança que não é sua, uma voz que não é sua, uma dor que não pode ser explicada. Porque eles não vieram para destruir, eles vieram para lembrar. E o pior de tudo, eles estão esperando por você.